Vamos agora no item D. O item D são dois exercícios em um só. O que são dois exercícios em um só? Eu digo o seguinte, agora eu mudei para sobrevivência para a morte. Ele tem aqui 35 anos. Continua com 35 anos. E eu coloco lá o seguinte, caso faleça do terceiro ao quinto ano, será pago um capital de 10 mil ao final do ano da morte. E o dobro ao final do prazo. Terceiro ao quinto ano. Então vamos colocar 5 anos. Um ano completo, 2, 3, 4, 5 anos estão aqui. Estes são os 5 anos. Só que ele fala falecer do terceiro ao quinto. Está aqui, ó. Terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Se ele falecer em qualquer um desses anos, a morte para mim vai valer... Opa, cadê você? A morte vai valer para mim 10 mil reais. 10 mil. Tá ok? Se ele falecer aqui, eu pago aqui. Estou fazendo aqui meu símbolo de morte. Primeira possibilidade de pagamento. Segunda possibilidade de pagamento. E a terceira possibilidade de pagamento. Eu tenho 3 possibilidades de pagamento. Eu só vou fazer um pagamento só. Paguei aqui, acabou o plano. Paguei aqui, acabou o plano. Pagou aqui, automaticamente acabou o plano de qualquer jeito. Perfeito? Numa segunda parte, eu coloco a seguinte situação. Claro que aqui eu estou pagando 3 possibilidades de pagamento. Aqui não. 35 até os 40, que são 5 anos. 1, 2, 3, 4, 5 anos. A mesma possibilidade de morte. Só que agora só existe uma possibilidade de pagamento. A morte pode ocorrer aqui, aqui e aqui. Qualquer ano que ele faleça dentro desses 3, eu só vou pagar no final do ano. Então são 2 resoluções completamente diferentes. Vamos resolver a primeira. A primeira, só que eu estou pagando o dobro do capital, portanto aqui eu pago morte igual a 20 mil. Então aqui eu estou pagando o dobro do capital. Resolvendo essa primeira, nós temos o seguinte. Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou colocar aqui o número 1 e 2. Vou resolver a primeira. A primeira, eu vou ter o quê? O valor atual é igual ao prêmio, igual. Deixa eu colocar minha morte aqui para cima. Pronto, coloquei minha morte aqui para cima. Fazendo por somatório, quanto que eu pago? 10 mil. Vamos fazer um por um para depois eu criar o somatório. Se você já sabe criar o somatório, vai direto. Depois de quantos anos existe a possibilidade de eu pagar? Depois de 3 anos. Portanto, vem elevado a 3. O que tem que acontecer para eu pagar aqui, ó? No final do terceiro ano? 1, 2, 3 anos. Sempre começa a partir do 35, que é onde eu estou. O ponto de pagamento é sempre onde eu estou. Não é a partir daqui, tá ok? Sempre onde eu estou. 1, 2, 3. Tem que sobreviver 2 e morrer no terceiro. Isso que tem que acontecer. Escreve. É uma pessoa de 35 anos, sobrevive 2 anos e falece no próximo. 3 anos estão aqui. Pago no final do terceiro, se ele sobreviver 2 e morrer no terceiro. Não importa quando ele morra no terceiro. Tá ok? Vou colocar aqui um parênteses porque 10 mil é para todos. Mas, qual é a próxima possibilidade de pagamento? No final do quarto ano. Se eu tenho a possibilidade de pagar no final do quarto ano, o que tem que acontecer no final do quarto ano? Eu tenho 35 anos, ao invés de sobreviver 2 agora, ele tem que sobreviver 3. Por que ele tem que sobreviver 3? Se ele falecer antes, eu já paguei. Portanto, sobrevive 3 e falece em 1 ano. E a última possibilidade de eu pagar? Depois de 5 anos. O que tem que acontecer para eu pagar no final do 5º ano? Eu tenho uma pessoa de 35 anos, ele tem que sobreviver 4 anos e falecer em 1. Tá ok? É isso que acontece. Por isso que isso daqui deriva de um somatório. O que se repete nos 3? Opa, esqueci de fechar um parênteses aqui. Pumba, tá aqui. O que tem de igual em todos eles? O V
o Q de 35 e a barra. Tem em todos. E 1. E 1. Tá ok? Tem em todos. E agora, o que está variando? Está variando o H aqui, ó. Está variando isso daqui, ó. E o outro de baixo também. Como que ele está variando? 1 a menos H menos 1. Aqui varia em H, eu coloco uma variável qualquer, um T, um K, qualquer outra letra. É uma variável aqui H. E esta variável em comparação com essa é 1 a menos. Por isso que eu subtraí 1. 3, 2, 4, 3, 5, 4. E este meu primeiro H vale quanto? 3. Eu olho para ele aqui, ó, 3. E qual é o último? 5. Acabei de montar o meu somatório. Tá ok? É assim que funciona. Se eu continuar, nós já falamos que eles são iguais. Eu posso continuar por aqui, ó. E como que eu resolvo isto? Eu vou resolver cada um deste. Então, como que é esse primeiro? 1 sobre 1.02, só vou resolver um, depois todos são iguais, tá ok? 1 sobre 1.02 elevado a 3 vezes. O que significa, como que eu calculo a probabilidade de um indivíduo de 35 anos sobreviver 2 e morrer em 1 ano? A minha pergunta é, que população que eu vou estudar, que número de mortos que eu vou estudar, que me interessa? Poxa, tem 35 sobrevive 2, ele vai ter 37. Então, portanto, L de 37 menos 1 ano, L de 38. Ou seja, eu quero a população com 37 anos. Sobre o L de 35, que é a população inicial. Se eu fizer esse daqui, ó, o Q de 35, 3/1, fica o quê? O L menos o L dividido pelo L. População do ano que me interessa, dividido pela população do final do ano que me interessa, sobre a população de cálculo. Aqui é L35, nunca muda. Quantos anos que ele vai ter na população que me interessa? 35 mais 3? 38. Opa, 38. 38. Mais 1? 39. 39. Por quê? Se vocês olharem bem, é verdade. Olha aqui, ó. Vou pegar esta regra aqui, ó. Q de 35, 2/1. 35, está aqui o 35. Sobreviveu 2 anos, está aqui, ó. 2 anos. Com que idade que ele vai ter aqui, ó? 35, 36, 37. Que é verdade. Ele vai ter 37 aqui, ó. 37. E aqui vai ser o 38. Aqui, ó. 37 menos 38. Eu realmente estou interessado que ele faleça aqui, ó. População inicial, população final. Deste ano que me interessa. No próximo nós fizemos, ó. 38 e 39. Está lá 38 e 39. E a idade 35. E o próximo será o quê? 39 e 40. Sobre 35. Tudo bem? Agora, se eu for resolver isso aqui por computação, vai ficar igual o quê? O mesmo valor, que é igual ao prêmio, que é igual ao 1.000. Não, 10.000. 10.000. De um azão. Do quê? Por que azão? Porque eu vou pagar uma indenização por morte. Qual a idade dele? 35. Por quanto tempo ele vai poder morrer? 3 anos. Eu pago no final do prazo. Eu só posso colocar, falar que eu pago no final do prazo se os valores forem iguais. E eu pago se em caso de sobrevivência. Neste caso não é sobrevivência, eu vou pagar por morte. Portanto, só pago por morte, por isso que eu coloco status. Tem diferimento? Quantos anos não vai valer seguro? Por 2. 2 mais 3? 5. Estão 5 anos no gráfico. Sempre esse somatório tem que bater. O diferimento mais a temporalidade, 2 mais 3 tem que bater com os 5 anos que nós temos lá. Tá ok? E como que eu resolvo isso? 10.000? Agora, como eu tenho uma temporalidade, é M de morte menos M de morte, dividido por D. A mesma pergunta, que idade que eu começo a pagar? 37. M de 37. Esse nunca soma 1. Que idade que eu termino de pagar? 37 mais 3, 40. E que idade que eu tenho? 35. Perfeito? E assim é só colocar os números ali. Você automaticamente tem que calcular esses 3.
Se já fizemos um, fizemos dois, e eu dei a ordem do terceiro, tá ali. E calcular aqui, por aqui também, por comutação, vai ter que bater. Esses dois números batem. Só que agora temos um problema. Esta é a primeira parte. Falta a segunda parte. Qual é a segunda parte? A segunda parte é aquela que diz o seguinte: se ele falecer nesses 3 anos, a família só recebe no final do 5º ano. Aí vai a questão. E aprendam isso e escrevam sempre isso. Não pode esquecer isso nunca. Esta é a razão de, às vezes, você saber o que você está escrevendo e por que escreve, e saber o que você não escreve. Essa que é a grande diferença. Opa, eu fiz coisa errada, né? Porque não é aqui, eu apaguei o gráfico errado. Tira a morte aqui, e coloca a M aqui, e coloca aqui 20 mil. Tá ok? A morte aqui, a morte em 3 anos vale 20 mil no final do 5º ano. Então, aprendam o seguinte: só existe formulação atuarial, a partir do momento que eu pago no final daquele ano. Se houver o pagamento no final de um ano, automaticamente, eu posso escrever em formulação atuarial. Quando não existir o pagamento no final do ano, eu pago no final do prazo, não existe formulação atuarial. Por que eu estou falando isso? O Azinho e o A significam pagamentos ao final, no começo ou no final daquele ano. No começo ou no final do ano. Tá ok? O Azinho e o A significa pagamento no começo ou no final do ano. Claro que esse daqui pode ter começo ou final, e esse aqui sempre no final. Caso contrário, se o pagamento é no final do prazo, por isso que vocês aprendem a ler, porque isso aqui é hieroglifo, vocês também aprendem, final do prazo implica dizer o quê? Eu vou ter que calcular por probabilidade. Não existe formulação atuarial quando ele tem que morrer em determinado número de anos e eu pago ao final daquele prazo. Então sempre se calcula por probabilidade. Perfeito? E agora, como se calcula por probabilidade? Você já sabe. A regra é a mesma. Então, é fazer as perguntas certas. Valor atual igual ao prêmio, que é igual. Quanto que eu pago? 20 mil. Eu pago 20 mil. Quando que eu pago? No final do 5º ano. Por qual motivo eu pago? Se ele falecer, quando? Opa, peraí. Não é falecer quando? Ele tem que sobreviver 2 anos e falecer em 3. A partir do momento que acontecer isso, eu pago no final do 5º ano. E detalhezinho, observem o quê? 2 mais 3, 5. Tem que bater obrigatoriamente. Se você fizer qualquer outra coisa, dá errado. E lembre o seguinte, sempre a sobrevivente vem antes da morte. Não dá para esquecer isso. Ah, professor, eu esqueci de 3, 2. Sobreviveu 3 e morreu em 2, é verdade? Não. Ah, mas deu 5. Não tem nada a ver. Sobrevivência e morte. Não tem como inverter porque ninguém morre primeiro e depois sobrevive. Só Jesus Cristo fez isso. Tá ok? E Jesus Cristo fez sobrevivência, morte e sobrevivência de novo. Ressuscitou. Nós não conseguimos fazer isso. Portanto, nossa ordem é sobrevivência e morte. Agora, professor, mas como que eu resolvo isso? A mesma coisa. Olha só, se você pegar, para eu falar a mesma coisa, vou colocar as idades, 37, deu 89, 40. Vamos ver as populações que me interessam pelo qual tem que morrer. Então fica igual a 20 mil, vejam como é fácil. 20 mil, tudo existe uma lógica. 1 dividido por 1,02, que é a nossa taxa de juros, elevado a 5, vezes. Qual é a população inicial que me interessa? Eu não quero que ele faleça aqui, ó, nesses 3 anos, é só olhar aqui, ó, L de 37. Eu não quero que ele faleça até aqui, L de 40. Que idade que eu tenho? L de 35. É só olhar. Fazer o gráfico e olhar. Não queira inventar a roda. Perfeito? Ok, gente?
Então vamos lá. Esse acabou mais um passo. Eu vou desligar para o próximo.